até curioso, assim, eu vou compartilhar até que os meus pais eram também eram meio nômades assim digamos, na minha infância para adolescência. Eu morei um tempo no Nordeste, um tempo em São Paulo, assim. Claro, não tive a experiência de morar fora do país, mas são mudanças, né? Como você falou, como é que foi essa experiência assim para você? Porque acaba a gente enxergando um pouquinho as amizades de forma diferente, né, do tradicional, em que você, por exemplo, era estranho ir para uma escola em que todo mundo já estava desde o jardim de infância, às vezes até o ginásio, e você era talvez um estranho no ninho, né, Felipe? Exatamente, eu convivi muito com isso, eu convivi muito com isso. E como eu falei, quando você não tem a maturidade emocional para lidar com essa situação, eu só enxergava prejuízos, né? Prejuízos emocionais. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de me sentir parte, de me sentir pertencido, né? E eu carreguei isso por um determinado período na minha vida. Então, por mais bem recebido, bem tratado que eu fosse, eu não me sentia pertencido, né? E ali eu fiz terapia, eu sou um defensor, assim, exímio defensor de terapia, acho que todo mundo deveria fazer terapia. Nesse processo de terapia me ajudou muito a entender que, bom, foi, né, as circunstâncias da sua vida se apresentaram por uma parte que você não teve controle, né, até pela pouca idade e tal, mas o que você pode extrair de positivo dessa parte, né? Então, como eu disse, eu aprendi a me adaptar, aprendi a enxergar qual que é o meu contexto, tá? As pessoas tinham histórias, né? Tenho amigos que estudaram juntos a vida inteira e eu, durante aquele período, eu queria pertencer, eu queria fazer parte e era a circunstância que se apresentava. Então, eu tenho algumas, vamos dizer, valências que vieram entre aspas, desses traumas, né? Mas hoje eu não encaro como trauma, hoje eu encaro como aprendizagem. Então, é interessante enxergar por esse lado, né? Até encorajo pessoas que passaram por situações similares a ver de uma maneira positiva, né? Essas É situações. curioso, o que claramente, digamos assim, influenciou na sua carreira como profissional? Você diz assim, isso realmente me levou para frente. Exatamente. Eu assim, pela trajetória do meu pai, é claro que o mercado mudou, as circunstâncias, a dinâmica do mercado mudou, o perfil de profissionais, né, as gerações mais recentes não tem tanto esse desejo de, por exemplo, eu vou fazer minha carreira na empresa por 20, 30 anos. Talvez os nossos pais, né, lidaram com essa situação com mais naturalidade. Eu sonhava isso no início da minha carreira. Pô, eu quero fazer parte por 20 anos de uma corporação. Só que não casava, não dava um match com o meu perfil. Então, assim, eu sou um cara muito intenso nas minhas experiências, até profissionais, assim, eu gosto muito de viver, mas eu me incomodo, no bom sentido, rápido, assim, eu sou movido por desafios, eu gosto muito de novos desafios. Então, esse foi o principal traço, assim, que essa questão das mudanças me trouxe. Não necessariamente mudar de empresas, né? Eu fui até longevo numa empresa, fiquei por ela em 4 anos, na última empresa no Brasil eu fiquei 3. Mas eu gosto muito de estar me desafiando, mesmo que seja no mesmo contexto. Então, por exemplo, na minha última empresa no Brasil, eu comecei a trabalhar na parte de serviços, né? Dei a minha contribuição ali, gostei bastante, também relacionado a essa parte de manuseio de material a granel, só que numa indústria muito mais, né, expressiva. A Nova Zelândia é uma indústria mais focada em produção de alimentos, exportação de determinados produtos. No Brasil, eu trabalhei em prestação de serviço com o setor de mineração, siderurgia. Então, chegou um determinado momento que eu falei, bom, eu quero dar um passo adiante, mas eu acho que eu estou buscando novos desafios. Então, a empresa estava aberta para a área de tecnologia e produtos, também na área de marketing, ali, um pouco de venda, suporte ao cliente, e ali eu fui para esse desafio. Então, tem um lado bom, né? A gente tem que sempre ver, eu sou um cara muito positivo, assim, eu tenho um lado interessante que essas mudanças trouxeram, né? Até porque também, se ficar olhando pro lado ruim também, não adianta, né? Se tiver alguma coisa de ruim, assim, a gente chora uma noite ali, lamenta, e no dia seguinte bola pra frente, né? Só pode ir pra frente, né? Exatamente. Agora, Exatamente, não, a gente tem que se mover, né? Porque a mudança no Brasil, ela é de um contexto. Agora, a mudança para cá é uma mudança realmente foi drástica, assim. Foi bem impactante. Então, o tempo de você assimilar todas as variáveis, né? Vamos dizer assim, foi um tempo maior. Mas hoje eu considero que está sob controle.